Minhas irmãs, nesta sexta-feira nós vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vêm as espigas, e por fim os grãos que enchem as espigas. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com o que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas, como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ouvindo, meus irmãos, estas passagens do Evangelho de hoje, nós podemos analisar que o reino do céu, como ele colocou, está na sua palavra. A palavra que está semeada no meio de nós, no nosso dia a dia. O importante é que nós possamos usar a palavra de Deus e fazer com que ela cresça no nosso coração, na nossa vida, para que a nossa vida possa mesmo ser cada dia mais frutuosa, onde nós podemos ser para as pessoas um canal de luz, um canal de força, pessoas que possam dar bons exemplos aos nossos irmãos. Porque a palavra de Deus, às vezes, se ficar estagnada, ela não produz mudança em nossa vida. É necessário que nós passamos a meditar esta palavra que nós ouvimos, que nós buscamos diariamente, procurando um momento de intimidade com esta palavra no nosso dia a dia, e aos poucos, sem que nós percebamos, como está escrito na palavra de hoje, nós dormimos dia e noite, e a palavra vai germinando no nosso meio, no nosso coração. Nós não sabemos como isso acontece, mas o importante é semear esta palavra no nosso coração. Semear significa estar sempre em busca desta palavra, meditando todos os dias, dando mesmo fazer aquela leitura meditativa, como se faz com uma planta quando nós a plantamos. Nós adubamos, nós regamos para que ela possa germinar, crescer e dar frutos. E a palavra de Deus também, ela funciona deste jeito em nosso coração. Nós temos que ter o costume, de estar sempre meditando esta palavra, procurando ler todos os dias, buscando mesmo entender aquilo que o Senhor quer passar por nós, por intermédio da sua palavra, porque a palavra de Deus é vida para nós, ela é viva,
não é uma palavra morta. A palavra de Deus, ela é recente, ela é atual, ela nunca é do passado. Ela não é um livro de história para nós, é um livro de vida. São palavras de vida para nós. São palavras para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para o nosso crescimento, para o nosso jeito de fazer com que a nossa vida seja mesmo uma vida iluminada por Deus. É ela que vai nos orientar, que vai nos alegrar, que vai nos direcionar para o caminho certo. Por isso, quando nós participamos das Santas Missas, nós precisamos estar muito atentos à palavra de Deus que nos é proclamada e atentos aos ensinamentos que a Igreja nos coloca. Por isso, nós devemos mesmo participar da missa com bastante atenção e procurar colocar tudo o que é falado, que faça o nosso coração, quando nós sairmos da igreja, sair com uma mudança, com um outro modo de ser. Porque esta palavra, ela tem que trazer para nós um crescimento espiritual dentro do nosso coração. Agora, se nós não a procurarmos, se nós formos à igreja somente por ir, é a mesma coisa de nós plantarmos uma planta e não regá-la, não adubá-la, a tendência é morrer. Então essa palavra para nós não vai ter utilidade nenhuma, vai morrer. É necessário que a gente venha mesmo fazer com que esta palavra frutifique no nosso coração. E por isso nós temos que participar da missa. Quando nós participamos das coisas de Deus, não é assistir à missa, nós participamos da missa. Por isso nós temos que também estar ligados. Principalmente quando a gente vai à igreja, no dia da missa, nós já temos que ir sabendo que tipo de palavra vai ser proclamada lá. Qual é a primeira leitura? Qual é o salmo? Qual é o evangelho? Então nós já temos que ter conhecimento daquilo que vamos participar ali naquele momento. Temos que saber. E a gente tem notado que as pessoas vão na igreja e não sabem nem o que vai acontecer. Não deram nenhuma lida em casa, não sabem. Vão completamente despreparadas. A gente vê até as pessoas que vão fazer as leituras na missa, a gente vê que as pessoas nem leram aquilo que vão proclamar lá na frente. E no fim faz, às vezes, aquelas leituras que ninguém entende nada. E quando não faz leituras diferentes, quando erram lá e falam outra coisa. Por quê? Não tem vivência da palavra. Vão à missa completamente despreparados. Porque se nós não opinarmos pela palavra de Deus, não formos mesmo dedicados à palavra de Deus, a palavra de Deus não vai dar para nós o respaldo que nós precisamos para a nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz para nós. O importante é nós termos o hábito de ter com esta palavra uma intimidade com esta palavra. Viver esta palavra. Nós temos que tirar uma hora do nosso dia e meditar esta palavra de Deus. Nós vimos o Evangelho, nós não sabemos como acontece, mas aos poucos, o Espírito Santo de Deus vai crescendo no nosso coração,
trazendo um discernimento da palavra e fazer com que a nossa vida tome um novo rumo, tome um novo caminho. E nós já não seremos mais os mesmos, porque a gente vai aos poucos se assemelhando ao nosso Criador. Por isso que Jesus falava em parábolas. E como nós vimos já nos evangelhos anteriores, para que falava em parábolas, para que a gente ouvisse e não entendesse, porque se nós não procurar discernir, viver esta palavra, meditar esta palavra, para nós não terá fruto nenhum. Por isso, meus irmãos, quando forem participar de uma Santa Missa, já vão sabendo do que irá, ou que palavra será proclamada neste dia. Não vão como um mero ouvinte, mas vão como pessoas que realmente vão participar das coisas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, compartilhem este vídeo.